Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que estejam com bastante saúde. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre razão, uma razão especial, a função da escala em um mapa. Vocês já devem ter visto em alguns mapas, embaixo, assim, escrito assim, escala, 1, 2 pontinhos, 500, 10 mil, 15 mil e assim por diante. Então, ela é chamada de escala cartográfica, tá? É a escala que a gente vê nos mapas. É um importante elemento presente nos mapas, sendo utilizada para representar a relação de proporção entre a área real e a sua representação. É usada para fazer assim, é uma razão entre por exemplo, no mapa, a distância real entre duas cidades e a distância que está no mapa, tá? 1 centímetro do mapa equivale a 20 quilômetros, por exemplo, entendeu? É a escala que indica o quanto um determinado espaço geográfico foi reduzido para caber no local em que foi confeccionado, em forma de material gráfico. Então, é isso que eu falei. Para colocar no mapa, para colocar no papel, para colocar no livro, tem que reduzir, lógico, não vai pôr o tamanho normal. Então, quanto foi reduzido? É isso que fala a escala cartográfica. Sabemos que os mapas são reproduções reduzidas de uma determinada área, mas essa redução não ocorre de forma aleatória, e sim de maneira proporcional, ou seja, resguardando uma relação entre as medidas originais e as representações. A expressão numérica dessa proporção é a escala, tá? Então existe sempre uma razão entre o real e o que está no mapa. Vamos dar um exemplo? Primeiro, se uma escala de um determinado mapa é 1 por 500, significa que cada centímetro do mapa representa 500 centímetros no espaço real. Então, 1, 2 pontinhos, 500. 1 centímetro no mapa, 500 centímetro real. Consequentemente, essa proporção é 1 por 500. Assim que a gente fala, 1 por 500. Vamos ver aqui o 2. O mapa da figura ao lado, na escala de 1 por 17 milhões e 800 mil, olha que proporção grande, mostra a distância entre Lisboa, em Portugal, até Londres, no Reino Unido. Como podemos ver, medindo com uma régua comum, essa distância no mapa é de 9 centímetros. Vamos ver aqui? Portugal, Lisboa. E até aqui no Reino Unido, Londres, né? Inglaterra aqui, Londres. Daqui até aqui, deu 9 centímetros, né? Então, na régua eu sei que tem 9 centímetros. Quantos quilômetros representa cada centímetro de régua? Se eu fosse de carro em linha reta, que não dá para ir porque tem o mar aqui, mas em linha reta, quanto cada centímetro, quantos quilômetros equivale? A segunda pergunta, e qual a distância real entre as duas cidades? Vamos ver aqui? Vamos lá. Fatores de conversão. Eu coloquei aqui uma tabelinha de conversão para ficar mais fácil para vocês. 1 quilômetro equivale a 1000 metros, a 100 mil centímetros e a 1 milhão de milímetros. Então, cada 1 quilômetro tem isso. Então, solução. A cada 1 centímetro no mapa equivale a 17 milhões e 800 mil centímetros reais, conforme a escala. Então, cada 1 centímetro, 17 milhões e 800 mil centímetros. Vamos transformar 17 milhões e 800 mil centímetros em quilômetros, né? Assim, saberemos quantos quilômetros são para cada centímetro. É isso que está pedindo a questão, né? Conforme a tabela dos fatores de conversão acima, 1 quilômetro equivale a 100 mil centímetros, né? Então, o que eu faço? Eu pego
esses 17.800.000 e vou dividir por 100.000 para ver quanto que vai dar em quilômetros. Ó, eu já fiz aqui para você, deu 178 quilômetros, né? Descobrimos que cada centímetro no mapa equivale a 178 quilômetros de distância. Vamos dar uma olhada lá? Ó, são 9 centímetros de Lisboa até Londres. Cada centímetro desse eu já descobri que é 178 quilômetros. Como que eu faço para descobrir então quanto que é essa distância total? A primeira pergunta, quantos quilômetros representa cada centímetro? Eu já falei que é 178. Qual a distância real entre as duas cidades? Descobrimos que cada centímetro no mapa equivale a 178 quilômetros, que é a distância real entre as cidades. Então, 9 centímetros, né, equivale a 178 quilômetros vezes 9, que dá aqui 1.602 quilômetros. Então, Lisboa até Londres, a distância real dele é 1.602 quilômetros, ok? Aproximadamente, né? Resposta. Cada 1 centímetro na régua representa 178 quilômetros. E a distância real entre duas cidades é de aproximadamente 1.602 quilômetros, tá? Lembra bem, pessoal, quando eu for fazer uma divisão por 10, eu corto um zero, né? Um zero. Mas quando eu for fazer por 100.000, eu corto 1, 2, 3, 4, 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Sobrou 178. Tá? Fácil aqui. Não precisa ficar fazendo na mão. Ok? Olha o terceiro exemplo aqui. Em um mapa de uma pequena cidade, destaca-se a presença de uma rodovia, cuja extensão é de 15 quilômetros. Tá? Então, eu tenho um mapa de uma cidadezinha pequena e nesse mapa eu estou olhando aqui que tem uma rodovia que passa nesse mapa. E a rodovia eu sei que tem 15 quilômetros. No mapa em questão, a sua medida está 10 centímetros. Então, eu vejo lá, medi com a régua 10 centímetros a extensão da rodovia, que na realidade tem 15 quilômetros. Tá? O que nos permite concluir que a sua escala cartográfica é de... Qual é a escala que tem esse mapa? Solução. A escala é a relação entre uma distância no mapa e o seu valor da superfície real, né? Então, vamos ver aqui, ó. Distância no mapa, 10 centímetros. Distância real, 15 quilômetros, que transformamos em 1.500.000 centímetros. Olha lá. 15 quilômetros. 1 quilômetro é 1 milhão, né? 15 quilômetros, 1,5 milhão. Certo? 1.500.000 centímetros. Então, é aqui, pessoal. Eu errei aqui, ó. 100.000 centímetros. 1 quilômetro, 100.000 centímetros, né? Se eu fizer 100.000 vezes 15 para saber quanto quilômetro dá, quanto que é 15 quilômetros, eu transformo e vai dar 1,5 milhão de centímetros, tá? Assim, temos uma escala de 10 por 1.500.000. Só que, pessoal, as escalas sempre começam com 1. Então, eu não posso pôr 10 aqui. 1 por 1,5 milhão, 1 por 10.000, 1 por 500. Então, aqui, o que eu tenho que fazer para deixar a escala do mapa? Se é 10 aqui, eu divido isso aqui por 10 para dar 1 aqui. E esse aqui eu divido por 10. Como que eu faço para dividir por 10, pessoal? Tiro um zero daqui. Já dividi por 10, né? Então, vai ficar 1 por 150.000. Essa aqui é a nossa escala do mapa. Ok? Agora, pessoal, tem 4 perguntinhas aqui para vocês responderem lá no Google Forms, que eu vou passar para vocês o link. Sabe-se que a distância real em linha reta
de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é de 2.000 quilômetros. Ou seja, uma cidade aqui de São Paulo até uma cidadezinha lá no Alagoas, é 2.000 quilômetros a distância real. Um estudante, ao analisar o mapa, verificou que em sua régua que a distância entre as duas cidades A e B, de São Paulo até lá no Alagoas, era de 8 centímetros. Qual foi a escala utilizada no mapa? É o mesmo que nós fizemos lá. Então, vamos rever o que nós fizemos lá para responder essa perguntinha aqui, ok? 2. Num mapa de escala 1 por 500.000, a distância em linha reta entre duas cidades é de 20 centímetros. No terreno real, a distância entre as cidades, medida em quilômetros, é de... Então, veja bem, eu tenho uma cidade em linha reta, as duas cidades é de 20 centímetros no mapa, mas a escala é de 1 por 500.000, né? No terreno real, a distância cidade medida em quilômetros é de... Aqui eu fiz o contrário. Eu não quero saber quanto que é a escala. A escala eu já sei. Eu quero saber quanto que é no terreno real a distância. Quantos quilômetros em linha reta as duas cidades. Ok? Em um mapa no qual a escala é de 1 por 100.000, a distância em linha reta entre duas cidades é de 8 centímetros. Qual a distância real entre essas cidades? Vamos rever lá esses 3 exercícios que eu dei aqui, ó, que eu expliquei para vocês. Façam a transformação, vai dar certinho. Considerando que a distância real entre duas cidades é de 120 km e que sua distância gráfica no mapa é de 6 centímetros, podemos afirmar que esse mapa foi projetado na escala de... Quanto que é a escala desse mapa? Se as duas cidades são distantes 120 km uma da outra e no mapa é 6 centímetros, né? Lembra aqui, ó, que era 9 centímetros? Quanto que é aqui? Ok, pessoal? Então eu vou deixar para vocês essa matéria aqui disponibilizada em PDF para vocês lerem, ok? Vou deixar esse vídeo para vocês verem e reverem quantas vezes for necessário para poder fazer as 4 questões aqui, tá legal? E vou mandar também o link do Google Forms, que lá tem as 4 perguntinhas, tá? Então vocês respondem ela num papel lá no caderno na sua casa mesmo, e depois você passa para mim lá no Google Forms só as respostas, ok? Para mim dar uma avaliada. Então tá, fiquem com Deus, muito obrigado.